Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 34 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com a ideia da evolução dos seres vivos, a evolução humana, a evolução da espécie humana. Vamos trabalhar a relação da espécie humana com a de outros primatas, qual a relação que tem a evolução da espécie humana com a evolução de outros primatas. Nós somos parentes do macaco, evoluímos do macaco. Qual é essa relação? Por que comentam tanto sobre isso? Vamos tentar explicar na nossa aula de hoje. Também vamos trabalhar com os objetivos específicos de conhecer qual a relação existente entre as espécies humana e a de outros primatas e vamos conhecer parte da história evolutiva da espécie humana. Antes da gente começar a aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante que vocês façam essas anotações das definições, dos conceitos, das curiosidades que nós vamos ver nessa aula. Vocês vão utilizar esse conhecimento futuramente quando vocês forem fazer uma avaliação ou um exercício ou simplesmente para relembrar esse conteúdo que foi estudado nessa aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? Evolução humana. No final do século XIX, foi muito difícil para a sociedade aceitar que a espécie humana teria surgido a partir da evolução de outros animais, como sugeriu Darwin. Tanto que foi feito algumas charges de Darwin, colocando a cabeça dele num corpo de macaco, porque ele dizia que nós e os macacos tínhamos uma origem em comum, um ser vivo que evoluiu e deu origem aos seres humanos e deu origem aos primatas, aos macacos de maneira geral. Hoje é amplamente aceita na sociedade científica a ideia de que chimpanzés, gorilas e orangotangos são os parentes evolutivos mais próximos da espécie humana. Então, os nossos chimpanzés, gorilas e orangotangos, eles são próximos de nós. Não quer dizer que nós evoluímos deles ou que nós temos uma relação de parentesco próxima, porque temos o mesmo ancestral em comum. Esse mesmo ancestral evoluiu em duas vertentes diferentes, a dos seres humanos e a desses primatas. Nós compartilhamos com esses animais muitas características, como o polegar em oposição aos demais dedos, a visão com boa noção de profundidade e o cérebro bem desenvolvido. Então, são algumas características que nós, primatas, temos, mas que outros animais não têm. Então, características compartilhadas entre essas nossas espécies. O fato de esses primatas serem parentes evolutivos mais próximos do ser humano significa dizer que a espécie humana e esses animais devem descender de um mesmo ancestral que não existe mais. Esse ancestral ele deu origem a essas duas vertentes da espécie humana e dos primatas e ele deixou de existir. Ele evoluiu de maneira diferente. Estima-se que a separação entre o grupo de humanos e dos chimpanzés tenha ocorrido entre 6 e 8 milhões de anos atrás. Não é há alguns milhares de anos, não, são milhões de anos. É muito tempo. E é claro, a evolução precisa de tempo para acontecer. Bom, para ter essa variedade tão grande, essa diversidade tão grande entre nós e os primatas, precisa de muitos milhares de anos. Embora existam semelhanças entre o ser humano e os outros primatas, também são observadas diferenças importantes, como o fato dos seres humanos se manterem na posição ereta e caminharem sobre dois pés. Então, são características que diferenciam nós dos chimpanzés, por exemplo. Enquanto os gorilas e chimpanzés conseguem se locomover nessa posição apenas por um curto período de tempo.
Pode não parecer, mas é uma característica herdada. É uma mutação que aconteceu e que foi passada de geração em geração e apenas os que estavam adaptados, por exemplo, a andar em duas patas por um longo período de tempo e conseguiram sobreviver, deixar descendentes. Os que não conseguiam andar nessa posição ereta não conseguiam sobreviver a uma determinada situação, por exemplo, e acabavam morrendo e não deixavam descendentes. E isso foi a atuação da seleção natural. Já os chimpanzés e os gorilas, na região onde eles estavam vivendo, eles não precisavam caminhar sobre duas pernas por um longo período de tempo. E eles conseguiram manter a sua espécie, deixar os seus descendentes, mesmo sem precisar caminhar sobre as duas pernas por um longo período de tempo. Certo? Então a seleção natural atuou de formas diferentes nesses dois grupos de seres vivos. Outra diferença está relacionada ao desenvolvimento do cérebro. Na espécie humana, o volume do crânio é muito maior do que nos demais primatas. Então, nós, seres humanos, conseguimos ter muito mais conexões nervosas do que os outros primatas. Pelo nosso cérebro ser maior, nós conseguimos processar maiores informações, uma quantidade maior de informações. Nós conseguimos interpretar essas informações e elaborar uma resposta muito mais elaborada, muito mais consciente do que os outros primatas que agem por instinto, por sobrevivência muitas vezes. Boa parte do que sabemos sobre a evolução humana se deve ao estudo dos fósseis. Muitos ancestrais da espécie humana tinham um crânio com tamanho semelhante ao dos chimpanzés, menor, reduzido, mas outras características semelhantes aos seres humanos. Então, nós observamos essa imagem, não está correta ela. Nós não descendemos do chimpanzé, nós não descendemos do macaco. Nós descendemos de um ancestral em comum entre o chimpanzé e o macaco. Para essa imagem estar correta, nós teríamos de pegar esse macaco e colocar ele do lado do ser humano. Porque o chimpanzé, o macaco, ele também precisou passar por um período de evolução para chegar no que ele é hoje. Nós evoluímos de um ancestral em comum. E essas características foram cada vez ficando mais únicas, mais individualizadas e deram origem a duas espécies distintas. Mas, no início, as nossas duas espécies compartilhavam algumas características muito mais em comum do que as nossas duas espécies agora. Lá há 6 milhões de anos atrás, os chimpanzés tinham um crânio reduzido. Os seres humanos ancestrais também tinham um crânio reduzido. Então, eles andavam com as 4 patas, então eles tinham características muito mais próximas, muito mais em comum um com o outro, diferente da nossa espécie humana atual com a espécie dos chimpanzés, do gorila e do orangotango atual. Então, essa imagem está incorreta. Nós compartilhávamos características em comum com o macaco primitivo, com o chimpanzé primitivo, não com o chimpanzé atual. Atualmente ele estaria lado a lado do ser humano. Mas enfim, o objetivo é o estudo dos fósseis. Entre os possíveis ancestrais da linhagem humana estão os integrantes do gênero Australopithecus, termo que significa macaco do sul. Um dos fósseis de Australopithecus mais famoso pertencia à espécie Australopithecus afarensis, descoberto em 1974 na Etiópia. E era do sexo feminino e por isso lhe foi dado o nome de Lucy. A idade do fóssil foi calculada entre 3,18 milhões de anos atrás. 3 milhões de anos atrás, nós tínhamos um ancestral da espécie humana com essa aparência. Claro que não é 100% essa aparência, não tem como a gente comprovar que eles tinham essa aparência,
mas através da arcada dos ossos que fossilizaram desse ser vivo, do Australopithecus, foi possível estipular a aparência dele. Programas de computação, enfim, assim como nós sabemos mais ou menos como eram os dinossauros, nós podemos fazer isso com a linhagem dos seres humanos. Os Australopithecus já usavam pedaços de pedra ou ossos para cavar, pegar pequenos animais e se defender. Mas a espécie Homo habilis foi a primeira a fabricar ferramentas de pedra lascada. As pedras eram quebradas de modo a ficar com uma borda afiada e provavelmente usadas como facas para cortar a carne de animais, e essa capacidade deu origem ao nome dessa espécie, Homo habilis, ou homem habilidoso. Então, o Homo habilis foi o primeiro a fabricar ferramentas, apesar dos Australopithecus já utilizarem as pedras para se defender. Eles lascavam as pedras para deixar elas afiadas. Eles percebiam que as pedras afiadas poderiam ser utilizadas para mais atividades diferentes. Surgida depois da espécie Homo habilis, a espécie Homo erectus teria sido a primeira a dominar e a usar o fogo. Foram encontradas pilhas de carvão vegetal fossilizados ao lado de ossos humanos nas cavernas, e as evidências sugerem que esses combustíveis poderiam ter sido usados em fogueiras para aquecer o corpo e cozinhar a carne. Então, Homo erectus foi o primeiro a dominar e a utilizar o fogo. Dominar seria, no caso, conseguir produzir o fogo e usar o fogo para cozinhar o alimento. Tinha um gosto melhor o alimento, um gosto diferente, e também para aquecer o próprio corpo. O uso do fogo deve ter facilitado a capacidade de migração desse grupo, pois permitia se aquecer em ambientes mais frios. Então, você tem o fogo, você consegue migrar para outras regiões que são mais frias e manter o corpo aquecido, porque naquela época não tinha uma grande quantidade de roupas, era só as peles dos animais que eles caçavam, que eles utilizavam como vestimenta. A espécie Homo erectus foi a primeira dos ancestrais distantes da espécie Homo sapiens a sair da África. Então, o berço de nascimento de toda a espécie humana, a África, e o Homo erectus foi o primeiro a sair dessa região, a migrar para outras regiões e se espalhar pelo globo todo. Entre 230 mil e 30 mil anos atrás, viveu outro hominídeo que ficou conhecido como homem de Neandertal, Homo neanderthalensis, porque seus primeiros fósseis foram descobertos estavam em uma caverna do Vale de Nether, na Alemanha. Então, ali nós temos uma imagem também aproximada desse hominídeo. Os primeiros seres humanos a serem considerados da espécie atual, Homo sapiens, podem ter surgido há cerca de 200 mil anos atrás. O representante mais conhecido é o homem de Cro-Magnon, que tem esse nome porque seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na caverna francesa de mesmo nome. Há cerca de 12 mil anos, o ser humano passava de caçador e coletor a agricultor e surgiram as primeiras civilizações. 12 mil anos atrás, passou de coletar recursos onde ele estava e caçar seres vivos, animais, outros animais, a criar uma civilização, deixar de ser nômade para criar uma pequena vila onde ele ia começar a plantio, a agricultura, tinha caça, mas ele ia começar a domesticar os animais ali, enfim, deixou de ser nômade para criar as primeiras civilizações, 12 mil anos atrás. O pesquisador brasileiro Sérgio Danilo Pena e sua equipe realizaram vários estudos sobre a origem do povo brasileiro, concluindo que é impossível dividi-lo em raças biológicas, pois a maioria das pessoas
possui genes herdados de ancestrais brancos, negros e indígenas, independentemente, por exemplo, da cor da pele. A pessoa pode ter a coloração da pele branca, clara, mas ela pode ter nos seus antepassados descendentes que eram negros, que eram indígenas. Então ela carrega parte desse DNA no seu agregado ao seu DNA. A única diferença é que os genes que se manifestaram foram os genes para a coloração da pele branca. Então não tem como a gente dividir as raças biológicas aqui no Brasil. Nós somos um povo que é a mistura de todas as raças. Isso significa que uma pessoa pode ter a pele clara, mas a maior parte da sua herança genética pode ser de origem africana e negra. O conceito de raça humana é, portanto, uma construção social que muitas vezes serve apenas de pretexto para o preconceito e o racismo. Não deixe que a sociedade te rotule, seja livre para seguir os seus sonhos. É uma mensagem que eu deixo para vocês. Independente da cor da pele, da raça, da nossa origem, nós somos brasileiros. E não devemos deixar o preconceito, a discriminação afetar as nossas vidas. Não devemos sofrer com isso e nem realizar, nem ter preconceito, nem discriminar as outras pessoas. Então, pensem que lá dentro de nós temos a mistura de todas as raças. Nós carregamos o nosso material genético um pouquinho de cada uma dessas raças, certo? E é isso que garante essa incrível variabilidade genética da espécie humana, essa grande diversidade de características da nossa espécie. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se for alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, marca bem as datas ali, aproximadas, é claro, do surgimento dessas ancestrais do ser humano. E não, nós não nos originamos do macaco, nós não nos originamos do orangotango ou do chimpanzé ou do gorila. Nós temos um mesmo descendente que eles. E esse mesmo ser vivo sofreu um processo de isolamento geográfico, por exemplo, e deu origem a 2, 3, 4 espécies diferentes. Nós, seres humanos, por exemplo, os outros primatas, como o orangotango, o chimpanzé e o gorila, são vertentes diferentes de uma única espécie. Como parecido com o que aconteceu com os esquilos da nossa última aula, que a gente comentou. Responda os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.